você tenta dar o que é básico pro seu filho. Arroz, feijão, né? Ou é a carne, ou é o frango, mas você sabe que aquilo tudo é contado. É assim que o pobre vive. A última entrevista que Neymar pai deu pro UOL aconteceu em 2019. Ele convidou a equipe do UOL Esporte para um almoço seguido de entrevista. Comeram numa churrascaria em frente ao prédio e de lá foram para o apartamento do empresário. Na ampla sala, que tinha uma chopeira no formato de um saxofone, Neymar pai contou como foram os 10 anos de carreira do filho numa entrevista íntima. E confessou como foi difícil equilibrar as funções de pai e de empresário. Essa divisão, esse motivo de você falar não, hoje não, essa bolacha não, vamos para essa. Você tem que pensar no todo. Isso eu tô falando financeiramente, estou falando como pai, mas tem outras coisas que você precisa falar não. A postura rígida e dedicada de Neymar pai com seu filho tem motivo. Ele também teve o sonho de viver do futebol, mas um acidente antecipou o fim de sua carreira. Viu no primogênito o talento e a faísca da competição e comandou o navio rumo ao sonho do filho com mão de ferro. Eu tive que falar não. Se você quer ser um jogador de futebol, você vai ter que saber escolher seus momentos de ir pro cinema e ir pra balada. Não vai dar pra você ir todo sábado, porque no domingo você joga. Então o que você quer da sua vida? No terceiro episódio de Neymar, vamos contar como o sonho de viver do futebol permeia a vida da família da Silva Santos. Antes mesmo de Neymar chegar a ser jogador profissional, seu pai já traçava sua trajetória de sucesso nos bastidores. Com determinação e muito trabalho, Neymar pai driblou o destino, transformando o filho num dos maiores nomes do futebol mundial. Afinal, se Neymar pai quer alguma coisa, tenha certeza, ele vai conseguir. Eu sou Juca Kfouri. Eu sou Pedro Lopes. E este é Neymar, um podcast original UOL Prime. O menino pequenininho da cara assustada se transformava. E assim que eu vi ele pela primeira vez tocando na bola... Os pais dele tiveram uma proposta de uma mudança radical na vida. Mas naquele momento, você viu que ele tinha perdido... Não sei de nada. Ele sabe, esses dois aí. Episódio 3. Sonhador. Muito antes de Neymar nascer, seu pai sustentava a família com a esposa Nadine como jogadora de futebol. Eu fui um atleta profissional, né? Poucas pessoas sabem, mas eu cheguei a jogar futebol profissionalmente, passei por alguns clubes. Não saí do Brasil, como não tive sucesso de ter a oportunidade de jogar na Europa, mas joguei em alguns clubes do Brasil. Neymar pai foi um atacante talentoso. Atuou por alguns clubes grandes, como o Coritiba, mas nunca atingiu seu potencial máximo. Se destacou em times pequenos, como o União Mogi. Em 92, teve seu primeiro filho, Neymar Júnior. Neste mesmo ano, o bebê e seus pais se envolveram em um acidente que mudou o destino da família. Estava voltando de Mogi das Cruzes, ainda eu jogava como profissional ainda na época. Tinha jogado no domingo e peguei minha família, estava descendo para a serra, um dia meio de chuva, né? A rodovia era de mão dupla, né? E a gente foi de encontro, né? Quando eu consegui desviar do carro, eu fui para um acostamento, né? Mas eu estava em quinta marcha, né? Então eu tive que brecar o carro. Quando eu procurei a aceleração, não dava mais tempo, o carro atingiu a gente lá. Na colisão, o bebê parou embaixo de uma das poltronas da frente e ficou com um corte pequeno na testa. Já Neymar pai passou por um longo tratamento para uma luxação na bacia. A recuperação afastou Neymar pai do futebol profissional por 1 ano. Quando ele voltou a jogar, já não era mais o mesmo. Pingou de clube em clube até se aposentar de vez pelo Operário do Mato Grosso aos 32 anos. A principal fonte de renda tinha secado e o homem da casa teve que se virar para sustentar a família. Foi pra rua vender cachorro-quente, trocou peças de carro na Feira do Rolo e trabalhou como ajudante de pedreiro.
Em casa, Nadine notava que o Neymar, apesar de muito pequeno, amava brincar de bola. A dona de casa cuidava dele e da caçula, Rafaela, na casa em que viviam na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Neymar Júnior vivia como qualquer criança do bairro Jardim Glória. Brincava na rua de pique-esconde, jogava futebol com os amigos e, quando autorizado, jogava videogame na TV da sala. Neymar e Nadine faziam questão que o seu filho cuidasse das suas responsabilidades e não se envolvesse nos problemas da família. Neymar tinha que ir para a escola, ir para a igreja e brincar com os amigos, de preferência na rua, para não quebrar nada em casa. No número 374 da Rua B, a família vivia em um quarto na casa da avó. O imóvel, que era dividido com outros familiares, ficava perto de um lixão, o que incomodava Neymar pai. Aquela realidade não refletia os sonhos que ele tinha para a família. Um dia, sentado no sofá da sala, Neymar pai viu seu filho brincando com a bola. O menino era fascinado pelo objeto. Deslizava com a bola nos pés, tocava para o pai com precisão, brincava de fazer gols. Comemorava suas jogadas mirabolantes que ele mesmo tinha criado na sala de casa, gargalhando. O pai resolveu apostar no filho. Seria este Neymar que mudaria a vida da família. Sabe como o Neymar dormia? Com a roupa, já estava com um tênisinho de salão, com o meião até aqui em cima, vestido. Já do jogo, falei, o jogo é amanhã, filho. Quando tinha 6 anos de idade, o menino acompanhou o pai numa pelada. Enquanto Neymar pai jogava com os amigos, Neymar corria nas arquibancadas do campinho. Para cima e para baixo, sem parar. Corria se desviando de adversários imaginários, gingando com o vento. Chamou a atenção de um olheiro que, por acaso, estava no jogo. Foi em 1998, era numa noite chuvosa e que o pai dele estava jogando futebol society. Interessante que eu vi ele não jogando bola, mas correndo numa arquibancada. E ele subia e descia aquela arquibancada como se fosse uma coisa comum. E não é uma coisa comum. A habilidade, a agilidade e a coordenação motora dele era uma coisa diferente. Esse que você ouviu é o Roberto Antônio dos Santos, o Betinho. Betinho foi o técnico que descobriu o Neymar. Ele levou o menino para treinar na Betinho Talentos, sua escolinha de futebol na Praia Grande. Em pouquíssimo tempo, Neymar já fazia parte do time de futsal da Portuguesa Santista. Lá, conheceu um menino que encontraria anos depois, em Paris. Bom, eu conheço o Neymar tem muito tempo já, né? Eu sempre o enfrentei na base, desde a época do futsal. Então, quando eu tinha 7, 8 anos, eu já jogava contra o Neymar. Esse é Lucas Moura, jogador do São Paulo. Ele e Neymar jogaram lado a lado na seleção brasileira de base, depois na seleção principal e se reencontraram no Paris Saint-Germain entre 2017 e 2018. E eu jogava contra ele desde essa época e ele sempre foi muito diferente, muito habilidoso, talento assim impressionante com tão pouca idade. Então era difícil assistir um jogo do Neymar naquela época, mesmo no futsal, e não imaginar que ele alcançaria tudo que alcançou. Desde a infância, Neymar se destacava. A facilidade com que driblava marcadores e tirava goleiros do lance impressionava jogadores, técnicos e torcedores. Enquanto Neymar se desenvolvia como jogador, seu pai se dividia entre o trabalho como mecânico e o compromisso com o filho. Assistia aos jogos de Neymar, montava treinos extras em casa e, claro, era uma voz constante em seu ouvido, como o próprio Neymar conta em entrevista ao Podpah. Sempre escutava o assovio dele, a voz dele. Então, enquanto eu estava jogando, ele ficava falando alguma coisa. Por exemplo, quando eu ia bater uma falta quando eu era menorzinho, ele falava, faz ela subir, faz ela subir. Por quê? Porque ele sabia que os goleiros eram tudo baixinho. Então eu fazia a bola subir, eu tinha qualidade, então eu fazia o gol. Então seu pai ali nos primeiros passos, ele foi fundamental no seu futebol. Foi demais. Quando tinha apenas 8 anos, Neymar jogava uma partida de futsal quando resolveu driblar todos os amiguinhos e fazer o gol. Para ele, era mais fácil desse jeito. Correu para comemorar com seu pai e ouviu um pedido tímido.
Filho, toca a bola, toca a bola. Quando voltou para a quadra, foi substituído. Não entendeu nada. Por que estava saindo da quadra se estava fazendo gols? O motivo era simples. Os pais dos outros jogadores reclamaram que Neymar não passava a bola. A partir desse dia, ele mudaria de categoria para jogar com os mais velhos. A diversão começava a ganhar contornos de seriedade. Neymar queria ser jogador de futebol e Neymar pai queria transformar o filho em um. Um desejava viver da bola e o outro desejava viver do que a bola poderia dar. Viviam o sonho do outro, como o Neymar pai contou para o time do UOL. Eu vivi muito tempo sem dinheiro, mas não o Neymar. O Neymar foi uma criança de um berço humilde, mas ele começou já a adquirir coisas e enxergar e ver coisas que muitas crianças não viram. Pô, com 12 anos já estava no Santos Futebol Clube. 14 anos ele já tinha certos rendimentos, né? Mesmo que fosse ajuda de custo. Isso nos faz ficar atentos e vigilantes, né? Porque quando você deixa de ser pobre, você não quer voltar a ser pobre. Pelo contrário, você precisa ter cuidados, né? Dinheiro não aceita desaforo. Se para Neymar pai o futebol era uma salvação, para o seu filho sempre foi uma diversão. E Neymar pai teve muito cuidado para que a brincadeira nunca morresse no cotidiano do filho. Segundo seu pai, Neymar não se via apenas como um atleta profissional, e sim como um artista. O espetáculo recebeu aplausos e um convite de um certo bicampeão mundial. Um torcedor me chamou e disse: Cosito, vai ver um campeonato que está correndo aí, que você vai ver um menino que joga muito bem. E eu fui ver. Zito é uma lenda do futebol brasileiro. Além de bicampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi bicampeão mundial com o Santos. Na Vila Belmiro, ele era chamado de gerente e conhecido pelas broncas que dava até em Pelé. Zito viu o talento que Neymar era e fez de tudo para ter o menino no Santos, inclusive fazer com que o clube criasse uma categoria sub-13. Aos 12 anos, Neymar defendia o Santos Futebol Clube. E Betinho, que acompanhava a carreira do jogador, apresentou para a família um agente que mudaria a vida deles. Veio o Neymar com o mesmo técnico que me apresentou o Robinho, o Betinho Talentos. Este é Wagner Ribeiro, ex-agente de Neymar. Você já ouviu ele no episódio anterior. A entrevista com o Wagner aconteceu no escritório dele, na zona sul de São Paulo. Na sala de espera, uma foto gigante, quase em tamanho real, tomava conta da parede. Nela, Wagner aparece entre dois jogadores ilustres do Santos. Vestindo uma camisa social listrada, uma gravata preta e um cinto da Hermès, Wagner tem, do seu lado direito, um Neymar sorridente, com seu moicano característico. Do lado esquerdo, o Rei Pelé. Ambos estão uniformizados com a camisa do Peixe. A foto foi feita durante uma reportagem da revista Placar, em 2012. Mas voltando ao Betinho. Quando ele trouxe o Neymar aqui, ele falou para mim: na Vila Belmiro caíram 3 raios. Um é o Pelé, o outro eu trouxe para você, que é o Robinho, que já estava no Real Madrid. E agora eu estou trazendo o 3º raio, chama-se Neymar. Eu olhei para o Neymar, menino com aquela orelha grande, bem magrinho, aquele sorriso de criança. Falei: tomara que seja. E ficamos amigos. Wagner foi agente de Neymar nessa época do Santos. Como o Betinho acertou com o Robinho, Wagner resolveu apostar também no Neymar. Começou a trabalhar com o atleta e em pouco tempo já era íntimo da família. Tão íntimo que pegava no pé de Neymar pai. Você foi muito bom jogador, mas você não teve sucesso. Sabe por quê, Neymar? Porque você não teve empresário. Neymar pai viveu na pele a instabilidade da carreira de um jogador de futebol. Ele sabia a linguagem do campo, mas quando parou de jogar bola, teve que aprender também o jogo das negociações. Viu no Wagner a oportunidade de criar uma carreira vitoriosa para o filho, que traria estabilidade para toda a família. E ele estava certo. Um ano depois da chegada no Santos, o agente levou o jogador e seu pai para uma aventura internacional.
Quando ele estava com 13 anos, eu convidei para fazer uma avaliação no Real Madrid. Ele falou, pô, vamos embora. No episódio anterior, contamos como Wagner era o homem do Real no Brasil. Mas o que ainda não contamos é que muito antes da batalha entre Real Madrid e Barcelona, Wagner já tinha tentado levar o menino para Madrid. Ele ligou para Florentino Pérez, o presidente do clube, e pediu que Neymar fizesse um teste para a base. Florentino aprovou e o jogador e seu pai viajaram pela primeira vez para fora do país. Se tudo desse certo, ficariam por lá mesmo. Naquela época podia fazer isso, hoje não pode. E eles mandaram a passagem aérea para o Neymar pai, para o Neymar Júnior e para mim. E o hotel, ficamos no hotel todos nós. Só que o Neymar Júnior, ele não queria, era difícil de comer. Ele não gostava de peixe, essas coisas, só queria comer arroz, feijão preto. Neymar não se adaptou ao tempero espanhol. O presunto ibérico fazia o estômago do menino revirar. Ele não comia e Wagner precisava resolver a situação. Então, levou a dupla para almoçar na casa de um velho conhecido. E aí eu levava ele para comer onde? Na casa do Robinho. Robinho era meu jogador, recebia a gente muitíssimo bem, ficava jogando snooker lá, brincando. O apoio de Robinho foi essencial para que Neymar se sentisse mais à vontade na capital espanhola. Sem a ajuda dele, Neymar chegaria fraco para o teste mais importante da sua vida, como contou Neymar pai para o time do UOL. E eu vi o Neymar cada vez mais debilitando, sabe? O cara não comia. E o arroz era muito diferente, as coisas que tinham lá eram muito diferentes, ele não comia direito. De barriga cheia, Neymar deu show no CT do Real Madrid e foi aprovado em todos os quesitos, como conta Wagner. Perna esquerda, perna direita, intensidade, cabeceio, posição no campo, inteligência. Quando ele foi aprovado, me chamaram a falar, vamos fazer um documento aqui. O documento a que Wagner se refere é uma ficha de jogador da Federação Espanhola. Ela foi expedida no dia 29 de março de 2006, 3 dias depois da goleada do Real em cima do Deportivo La Coruña. Neymar assinou a ficha como jogador da base do Real Madrid e o clube decidiu que o jovem faria sua estreia durante as últimas partidas da temporada 2005-2006. Aqui, o Wagner conta o plano de carreira do Real para o jogador e para sua família. Era algo bem parecido com o que o Barcelona fez com o Messi. Quando ele chegasse com 16 anos, ele iria ser profissionalizado e já teria o passaporte espanhol pelo fato dele já estar morando há muito tempo. Arranjaria um emprego para o pai dele, na Audi. O pai dele gostava de carro, entendia de carro. A mãe dele e a irmã dele também teria uma escola que o Real Madrid ia proporcionar aos dois e arranjar um apartamento para eles. Estava tudo certo. Só que a TV Bandeirantes, na época, fez uma matéria comigo e com o Neymar Júnior. Já está há uma semana treinando por aqui no Real e a tendência é que fique na Espanha. Ontem mesmo ele foi jantar com os ídolos que tinha acabado de ver jogar. Já está enturmado, principalmente com o Robinho. Só fui na casa do Robinho só e dei um pauzinho nele na sinuca já. Enturmado com o Robinho e já em casa, no Bernabéu. Gostou do jogo? Lógico. Zidane e Robinho jogar e não vai gostar. Neymar é daqueles que falam pouco, é que não precisa de muito para entender onde está o futuro dele. Aqui tá legal, gostei muito da cidade e é legal ficar aqui por aqui. O pai dele veio conhecer e o garoto veio aqui também para conhecer, porque a vida dele o pai dele pode mudar para cá, ele pode vir ser um grande jogador de futebol na Europa, na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Isso é questão de tempo, porque ele é um talento. Adivinha quem acabou vendo essa matéria aqui no Brasil? Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Marcelo ligou para o Wagner, exigindo que o agente encontrasse ele assim que retornasse ao Brasil. Wagner obedeceu, mas antes passou no seu escritório, onde encontrou uma surpresa em cima da sua mesa. Tinha uma notificação judicial para eu comparecer no fórum, que tinha uma denúncia contra mim que eu era traficante de menor. Absurdo, né? Eu tinha ido com o pai do menino, a mãe autorizou o pai a levá-lo. Depois de se explicar na justiça, Wagner foi ao encontro de Marcelo Teixeira, que implorou que ele não levasse Neymar embora. O agente retrucou. Marcelo, eu tenho uma proposta de 1 milhão de euros de luvas para ele. O pagamento das luvas é algo muito comum no mundo do futebol. Elas funcionam como um bônus para o jogador pela assinatura do contrato.
Na maioria das vezes, elas são pagas já no ato da assinatura, como um incentivo para selar o negócio. Quando Wagner contou para Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que o Real pagaria 1 milhão de luvas para o menino, Marcelo cobriu a proposta espanhola. Não podiam perder Neymar. O euro estava 2,5, era 2 milhões e meio de reais. Ele falou para mim, eu pago. Divide isso em 10 pagamentos de 250. O salário dele é 10 mil euros. Ele falou para mim, eu pago 25 mil reais por mês, 10 mil euros. Escola para ele, para a irmã dele, por favor, é só você falar, procurar o pessoal nosso aqui da faculdade, eles arranjam escola. O pai dele também quer estudar, põe o pai dele lá. E o Marcelo Teixeira foi abrindo tudo. O Santos pagou tudo. Aos 13 anos, Neymar já era uma celebridade. O jogador da base do Santos assinava seu primeiro contrato com a Nike e seu nome ganhava cada vez mais força na Baixada. Eu ia sempre ver os jogos do infantil, que jogava antes dos juniores. Era como se fosse uma preliminar. Esse é Márcio Fernandes, ex-jogador e treinador de futebol. Márcio trabalhou nas categorias de base do Santos entre 2004 e 2008, treinando Neymar e convivendo com a expectativa em torno dele. Ele já estava com uma fama boa, não tanto, né, como ele é hoje, mas ele já tinha, dentro das categorias, já tinha uma moral entre todos os treinadores e até jogadores mesmo. Em 2008, Márcio escalou Neymar para disputar a Taça São Paulo. O técnico sabia que o talento já estava sendo assediado pelos times europeus e que se o Santos quisesse usar a promissora estrela nos gramados, precisaria queimar etapas. Quando isso aconteceu, eu fui chamado numa reunião lá, o nosso diretor era o Zito, e o Zito era contra que eu levasse o Neymar para a Taça São Paulo, porque ele tinha 15 anos, ele não tinha um corpo ainda formado, ia encontrar jogadores bem mais velhos, e eles tinham medo que o Neymar se quebrasse numa taça dessa. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, temia que Neymar se machucasse, mas ao mesmo tempo entendia que o clube precisava usar Neymar. Deixou Márcio levar o garoto para a Taça São Paulo, hoje conhecida como Copa São Paulo, sob uma condição: os jogos que Neymar entraria deveriam ser escolhidos a dedo. E aí a gente foi escolhendo alguns jogos, só que com a entrada do Neymar, cada jogo que ele fazia, ele cada vez levava mais gente querendo que ele fosse titular do time, mais gente para ver o Santos jogar por causa dele, né? Vem entrando Neymar, 15 anos, com a 21. O time do Santos estava cheio de jovens apostas. Paulo Henrique Ganso jogava lado a lado com Neymar. Além disso, Thiago Luiz e Alemão, tidos como grandes promessas, somavam na categoria. Com um time muito bom em mãos, Márcio levou o Santos para a semifinal do campeonato. O jogo seria contra o Internacional e o campo estava completamente alagado. Márcio nem se atreveu a convocar Neymar. Nem para o banco ele foi. Rapaz, esse jogo que eu tirei o Neymar, eu quase que caí, né? Porque na entrada o Marcelo já tocou o telefone já do nosso diretor, que era o Adilson. Aí o Adilson me passou, ele falou, mas você não convocou o Neymar? Eu falei, presidente, o campo está todo enlameado. Se a gente colocar o Neymar aqui, aí sim a gente vai correr risco de quebrar o Neymar. Atrás do banco, a torcida do Santos pressionava Márcio, exigindo o Neymar em campo. Márcio não cedeu e o Santos acabou perdendo. Porém, o pedido da torcida para assistir Neymar em campo chamou a atenção do técnico. Não era comum que isso acontecesse com um menino de 16 anos. Naquele jogo, Márcio entendeu que Neymar tinha uma capacidade fora do normal de mobilizar as pessoas. Era impressionante, assim. Paulo Henrique também era assim, mas o Neymar parece que levava mais. Era uma febre assim, de pessoas, assim. Era impressionante o carisma que ele tinha assim, com o público, né? Foi preciso reforçar o número de seguranças e até os funcionários da loja ajudaram no cordão de isolamento. Quando o Neymar desceu do carro, a confusão aumentou. O carisma de Neymar movimentava dinheiro dentro e fora de campo. As partidas do Santos ficavam cada vez mais cheias
e o jogador ganhava seus primeiros reais com a venda de sua imagem. Voltando de Madrid, Wagner Ribeiro exigiu que o Santos cedesse para Neymar Pai uma parte dos direitos econômicos de Neymar, como incentivo para que ele ficasse no Brasil. Deu certo. O clube concordou em ficar com 60% dos direitos, enquanto Neymar Pai ficaria com 40%. Pode parecer complicado entender o que são esses direitos econômicos, então eu vou explicar brevemente para você. Todo jogador de futebol que tem contrato com um clube está sujeito a ser vendido no futuro para outro clube. Os direitos econômicos são o valor potencial que o time dele vai receber pela venda. Nem sempre o time que vende o jogador recebe o valor total dessa venda, porque esses direitos são distribuídos ou até mesmo comercializados antes para agentes e investidores. É um jogo de especulação. Quem compra os direitos econômicos de um jogador compra uma porcentagem do valor que o jogador será vendido no futuro. Ele tinha um percentual, o Neymar Pai, direito econômico do filho, que eu consegui. Quando eu digo isso, eu falo com orgulho, que o pai dele nem sabia o que era direito econômico. Eu consegui no Santos 40% de direito econômico. Esse acordo foi mantido até 2009, quando Wagner trouxe uma empresa que investiria pesado em Neymar em troca da porcentagem que pertencia a Neymar Pai. A Diz é um fundo criado pelo Grupo Sonda, da rede Sonda Supermercados, cujo dono é o empresário Delcir Sonda. O fundo surgiu como uma forma do grupo investir em jogadores de futebol. A dinâmica era a seguinte: comprar os direitos econômicos de jogadores promissores para, no futuro, lucrar com a venda deles para fora do Brasil. Como Delcir já fazia negócios com Marcelo Teixeira, presidente do Santos, foi natural que a empresa se aproximasse de jogadores daquele time treinado por Márcio Fernandes. O lateral Danilo, o atacante André e o meia Ganso foram alguns deles. O grupo também investiu em jogadores de outros times, como o Dentinho, do Corinthians. Mas, sem sombra de dúvida, Neymar foi o maior jogador em que eles apostaram. Nessa época, Neymar continuava ganhando um salário tímido no Santos. Seu pai ainda trabalhava como chefe de manutenção na Companhia de Engenharia de Tráfego, em São Paulo. Mas todos sabiam que, mais cedo ou mais tarde, o craque seria vendido para fora do país. Neymar Pai fez uma aposta de altíssimo risco. Negociou a venda dos 40% dos direitos econômicos do filho com a Diz, em troca de um adiantamento de 5 milhões de reais. O contrato afirmava que, se Neymar não vingasse, seu pai teria que devolver o valor em dobro. Mais uma vez, confirmou a aposta no filho e assinou. Neymar ia virar. E a gente já volta. No dia 3 de maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi surpreendido ao abrir a porta de casa e dar de cara com a Polícia Federal. A PF cumpriu 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? A partir daquele dia, o nome de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em todos os noticiários do Brasil. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto. Como é que um cara sabe tanto sobre os bastidores de um esquema que poderia colocar em jogo a nossa democracia? Quem é esse homem que aceitou as missões mais absurdas em nome do governo Bolsonaro? Essas e outras perguntas a gente responde em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. O contrato com a Diz foi a primeira grande investida de Neymar Pai no mundo dos negócios. Ele ainda não era essa figura do empresário do filho, mas já se comportou como tal. Na negociação, faturou seus primeiros milhões e gostou muito. Quando o Neymar Gate, que a gente contou no episódio anterior, estourou, a Diz veio para cima dele.
A empresa ganhou 6 milhões de euros na venda de Neymar para o Barcelona e se sentiu lesada quando soube que Neymar pai recebeu 40. Neymar pai sempre disse ter o coração tranquilo em relação a Diz. Quando nos encontramos em 2016, ele me contou sobre a vulnerabilidade que vivia quando assinou aquele contrato. Se Neymar vingasse, ótimo, deu tudo certo. Mas se por acaso o atacante se lesionasse, seu pai teria que se virar para pagar para Diz 10 milhões de reais. Quem perdia mais nesse jogo? Neymar pai também reforçou que, para ele, o filho foi um excelente investimento para o Grupo Sonda. Como Neymar só foi vendido em 2013, o grupo faturou 200% no investimento em 4 anos. E me provocou. Procura no banco um investimento que te dá retorno de 200% em 4 anos para ver se você encontra. Durante a adolescência de Neymar, seu pai não só cuidava do filho, ele marcava em cima. Eu via ele sempre em cima do Neymar. Neymar, ele não saía, não tinha esse negócio de festa, não. Ele ia numa igreja, ele regrava demais. O Neymar não podia fazer isso, podia fazer aquilo, não deixava. Márcio Fernandes conta que seu Neymar tinha muito cuidado para que Neymar seguisse o caminho certo. Sabia que para o filho ser um atleta de alto rendimento, tinha que obedecer certas regras. E não deixava Neymar fazer nada que pudesse atrapalhar isso. Então ele cuidou muito para que o Neymar fosse realmente um atleta. E depois, é lógico, hoje tem a liberdade dele, mas no início o seu Neymar foi muito importante para que o Neymar conseguisse ser o Neymar que é hoje. O esforço do pai trouxe resultados positivos. Neymar é um jogador completo. Chuta com ambas as pernas, cabeceia bem e é um artilheiro. É respeitado pelos clubes pelos quais passou e pelos atletas com quem jogou. A dedicação de Neymar e a disciplina do seu pai fizeram com que Márcio Fernandes subisse Neymar de categoria para jogar no profissional aos 17 anos. O jovem fez sua primeira partida contra o Marília, no Campeonato Paulista, esquentando o banco. Um arrependimento de Márcio até hoje. A gente estava perdendo um jogo de 1-0 do Marília e eu senti que aquele jogo ali, se a gente perdesse, eu poderia cair. E aí eu falei, bom, eu vou colocar o Neymar para jogar. E aí a gente conversando e tal com a comissão achou que não era a hora de colocar ele. Os caras estavam batendo muito, o time do Marília. Aí eu acabei optando pelo Bolanhos. E nesse jogo eu acabei saindo do Santos. A derrota contra o Marília gerou a demissão do Márcio. Em seu lugar, entrou Wagner Mancini, que botou Neymar para jogar numa outra partida do Campeonato Paulista, contra o Oeste, do interior de São Paulo. No dia 7 de março de 2009, num Pacaembu lotado, o menino do Jardim Glória estreou como jogador profissional do Santos Futebol Clube. Neymar pai tinha razão. Seu filho virou. Pacaembu inteiro agora pedindo o garoto Neymar. Wagner Mancini atende a torcida do Santos. Chegou o dia, dá para traduzir o que você está sentindo agora? Estou muito feliz, muito ansioso. O primeiro gol saiu dias depois, em 15 de março, contra o Mogi Mirim. Chegou de frente, bom passe na esquerda, chegou o Rony, cruzamento, desvio! Santos! O que pode ser um gol histórico. Neymar de cabeça. Enquanto Neymar se movimentava em campo vestindo uma camisa que parecia ser 3 números maior que ele, o grito da torcida do Santos só aumentava. O atacante começa a ser visto como uma celebridade e sua rotina muda. Fora de campo, a vida de Neymar fica cada vez mais cerceada e afeta o dia a dia do adolescente da escola, como ele mesmo conta. Comecei a jogar no profissional, eu tava para largar o colégio, não conseguia associar as duas coisas, né? Porque eu tinha que treinar de manhã para viajar para jogar na quarta, então eu já não ia pro colégio nem na terça nem na quarta. E se o jogo fosse fora de Santos, na quinta de manhã eu já não ia,
que a gente voltava no dia seguinte. Então eu ia segunda ou sexta. Aí não dava, né? A dedicação absoluta de Neymar trouxe resultados no Santos. No ano seguinte, eles ganharam o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. A bolha ao redor de Neymar se tornava cada vez maior, como conta Márcio Fernandes. O Neymar é aquela joia que o Santos estava esperando tudo dele. Os diretores realmente ficavam ali, porque ele fazia algumas coisas dentro dos treinamentos que todo mundo via que era algo diferente, né? O cuidado era total. Mas nem tudo eram flores. Neymar acumulava elogios por onde passava, mas tinha também sua cota de críticas, especialmente quando se tratava do seu corpo mirrado. O técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, chamou o jogador de filé de borboleta. Junto ao departamento médico, pediu que o jogador ganhasse 7 quilos ao longo daquele ano. E disse para os santistas se acalmarem, porque Neymar seria titular na hora certa. O Neymar ele foi passando e acabou passando esses jogadores, né? Eu lembro de um gol que ele fez na Vila contra o Flamengo, que é uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu, o cara pegou a bola lá no lado, foi vibrando. Neymar. Facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Deu uma meia-lua no zagueiro. Que lance do Neymar! Que golaço! Aí você fala, porra, esse cara é do nível mesmo, porra, super. Não é uma coisa normal, né? Não vai sair todo dia um jogador desse. O gol de Neymar contra o Flamengo rendeu para ele o prêmio Puskás, o prêmio do gol mais bonito do ano, dado pela FIFA, numa disputa com Messi e com Rooney. Ladies and gentlemen, the FIFA Puskás award for the best goal in 2011 goes to Neymar. Neymar ouviu seu nome ser anunciado campeão ao lado de Piqué e de Iniesta, futuros companheiros no time do Barcelona. Se levantou da cadeira e caminhou até o palco, vestindo um smoking preto que contrastava com o cabelo moicano com reflexos. O jogador recebeu o prêmio e discursou para os ouvidos atentos de Shakira, do Rei Pelé e de Joseph Blatter, então presidente da FIFA. Boa noite a todos. Muito feliz por estar participando da festa, estar vencendo o prêmio. Tantos gols, bonito estar concorrendo com dois grandes craques que eu sou fã. Então só agradecer primeiramente a Deus e a todos aqui. Boa festa. Em 2011, Neymar também renovaria seu contrato com a Nike. Ou melhor, a NR Sports, empresa de Neymar pai, renovaria seu contrato com a Nike. O novo acordo teria a duração de 10 anos, mas seria rescindido pela gigante do esporte em 2020. Nós vamos contar os bastidores desse rompimento no 5º episódio desse podcast. Mas em 2011, a Nike apostava milhões de dólares no fenômeno que Neymar viria a ser, com um sistema de bônus de acordo com as suas performances. Todas as competições em que Neymar atuasse gerariam prêmios coletivos e individuais por parte da Nike. Por exemplo, se ele ganhasse a Libertadores ou a Liga dos Campeões, receberia $60 mil. Se fosse vice, a metade disso, $30 mil. Se Neymar fosse eleito o melhor do mundo ou convocado para a seleção jogando mais de 70% das partidas, ganharia um bônus de $1 milhão. Se ganhasse a medalha de ouro nas Olimpíadas, receberia $20 mil, com artilharia mais 100 mil. E se não fosse convocado para a seleção, continuaria recebendo mesmo assim, anualmente, $240 mil. Neymar tinha 19 anos quando assinou esse contrato com a Nike.
A expectativa em torno do seu talento, que vinha sendo construída desde o projeto Neymar, atingia seu ápice nesse acordo. A superlatividade com que Neymar era tratado poderia arrasar qualquer jovem jogador. Na época, o Santos até tinha uma psicóloga que atendia os jogadores. Mas, segundo Márcio Fernandes, era Neymar pai quem dava a cobrança e o apoio que o filho precisava. Ele nunca chegou para mim e falou uma coisa assim, pô, meu filho merece jogar. Mesmo que ele visse que merecia, ele nunca falou isso. Ele sempre cobrava era o que poderia fazer para melhorar, cara. Apesar de não ter formação em gestão, do seu discurso não ser refinado e dele não viver de acordo com as expectativas alheias, Neymar pai tinha o poder de definir o destino do filho. E no fim, é isso que realmente importa. Sem ele, Neymar não seria um jogador midiático. E sem o filho, Neymar pai não seria um empresário poderoso. Um depende do outro, dentro e fora de campo. E Neymar pai sabe do papel fundamental que tem sobre o filho, como me contou no nosso último encontro. Você pode perguntar para um cara que andou de moto que a coisa mais difícil é você ter um garupa atrás, homem, porque ele segura na parte traseira. Você precisa ser um garupa como? Mulher. Você bota a namorada lá, o que ela faz com você? Te abraça. Então, eu sou obrigado a ser um garupa no meu filho, porque eu preciso abraçá-lo, porque não dá pra eu segurar atrás. Porque ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Então, mas eu fico no ouvido dele lá. Esse é o desafio de um pai. É apoiar o seu filho, mas saber direcioná-lo. Então, eu tenho que conversar de vez em quando. Eu não consigo pegar toda a experiência que eu tenho e jogar pro Neymar. Tem coisas que eu não consigo passar pra ele, ele precisa viver. Por mais que eu fale, não faça isso, ele precisa passar por isso. E aí, sim, eu falo, tá vendo? E nem sempre os caminhos que nós escolhemos é o certo. Eu sei disso, mas é o que a gente escolheu. E a gente não pode se arrepender pelas nossas escolhas. Enaltecer o talento de Neymar hoje em dia é fácil. Mas em 96, no Jardim Glória, era preciso ter muita fé para acreditar que aquele menino magrelo e orelhudo se tornaria um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Se Neymar pai sempre acreditou em uma vida diferente para sua família, ele trabalhou para consegui-la e fez com que o filho embarcasse nesse sonho. Até que foi o próprio Neymar quem mostrou ao pai que qualquer um, vindo de qualquer lugar, pode chegar ao topo. O Neymar pegou a bola na rua, começou a fazer balãozinho com a bola. E passa um táxi e grita assim pra ele: "Ei, tá pensando que é o Neymar?" Nós demos risada, né? Eu, o pai dele e ele. E é incrível, né? Não dá pra acreditar que tenha sido ele jogando bola na Avenida Paulista indo pra comer um lanche, meia-noite. No próximo episódio de Neymar. Tem até uma frase famosa de um figurão lá do Barcelona que falou: o Barcelona quis blindar o vestiário e explodiu o clube. Eu não me via confiante o suficiente para jogar ali. No início a gente não levou nem fisioterapeuta nem preparador físico. Ele sofreu com isso. E aí vão tirar, vai pedir substituição já. Tá sentindo, Neymar, na pancada nas costas. Aconteceu, já passou. Enfim, eu não quero ficar remoendo também essa história de Copa do Mundo que aconteceu. Meu filho é um bom atleta, que se cuida, treina, tem suas responsabilidades profissionais. Então, se a gente falar de gestão, de carreira, em gerir carreira, é bem gerido. Ele fez o gol de falta, fez o gol de pênalti e fez a assistência. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Aí naquele dia, a capa era toda o Messi. E aí o entorno do Neymar, aquela conversa de amigo, aqui você nunca vai ser o cara, tá aqui tudo é Messi, bababá. Neymar é um podcast original UOL Prime. A apresentação é de Pedro Lopes e minha, Juca Kfouri. A reportagem é minha, Pedro Lopes, e de Thiago Arantes. O roteiro é de Helena Dias. A pesquisa é de Pedro Lopes, Thiago Arantes, Helena Dias e Bárbara Falcão.
A coordenação é de Lígia Carriel e Daniel Tosi. A produção é de Caroline Monteiro. A transcrição é de Laura Reustab. A montagem é de Jefferson Barbosa. O desenho de som e a finalização são de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. Direção de voz de João Pedro Pinheiro e Mirella Guilhem. Design de Suelen Lima. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e René Cardilho. Redes sociais com Ananda Portela. Com a voz de Vini Fazito como Neymar Pai. Vozes adicionais de Vini Fazito, Marcos Daniel e Gabriel Andrade. O podcast é um produto de Wall Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Jimenez como diretor de reportagem. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do Wall. Este episódio usou áudios do Wall, da TV Globo, da UEFA, do Podpah, da TV Band, do Sport TV, da FIFA e da Romário TV. Wall.